Pessoal chegando, boa noite a todos vocês. Nossa, já chegou aí. Qual o palpite para as questões da Polícia Civil do Paraná? Vamos falar um pouquinho sobre a Polícia Civil do Paraná também. E vou comentar um pouquinho também sobre as previsões. Se bem que a gente vai focar mais em um dos tópicos. Professor Leonardo chegando. Pronto. Ajustar aqui. Isso. Aí, Tá me Leonardo. ouvindo aí? Me ouvindo? Ouvindo sim, tranquilo. Graças a Deus. Boa noite, grande mestre Fernando Nishimura, o cara das questões de informática, o cara que sempre tem aquela melhor apostila, as melhores dicas de informática, agora junto com a gente. Lógico, eu sou seu fã, já falei isso para você e continuo falando. Porque ele já está há muito tempo nessa área de informática para concurso, ele é lá de São José dos Campos, eu aqui do Rio de Janeiro, e estamos juntos agora nesse momento para a gente bater um papo, discutir um pouquinho sobre as carreiras policiais, os editais que estão para sair, alguns já saíram, inscrições prontas, em alguns editais prontos, em outros, e outros editais ali, como o da Polícia Civil do Rio de Janeiro, já para o mês que vem, como o delegado Marcos Vinícius veio falando. Então, a ideia é que hoje a gente faça um bate-papo, mostre algumas questões, resolução de questões, como nós, professores, imaginamos que vocês, alunos, vocês, concurseiros, têm que fazer no dia da prova, e dar aquelas dicas maliciosas de cada uma das bancas. Então, também, se você está aqui com a gente, você vai pegar diversas dicas sobre isso, né, grande mestre? Exatamente. A gente vai começar, né, falando um pouquinho sobre os cinco, né? Cinco concursos, cinco bancas, aí um bate-bola rapidinho, né? Aí depois a gente vai mostrar algumas questões e contextualizar elas, né, dentro desses concursos, ok? Então, para começar, eu vou falar aqui da Fundação VUNESP, né, a Polícia Civil de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo tem uma grande expectativa, né, com relação ao concurso, afinal de contas tem um déficit, né, e isso há muitos anos vem sendo questionado. Inclusive, nessa semana saiu uma publicação no Diário Oficial pedindo informações para o governador, né, a respeito desses déficits, né, o que o governo está fazendo a respeito. Tá? E da parte da Polícia Civil de São Paulo, um tópico que eu vou falar é sobre mensageria eletrônica. Né? O que é a mensageria eletrônica? Ok? Existem várias formas de você tratar esse assunto, mas a VUNESP ela trata especificamente do correio eletrônico, né? De quando você envia mensagem, quando você recebe mensagens. É aquele tipo de assunto que o aluno fala assim, mas eu sei enviar e-mail, né? Mas não é bem assim, né? A VUNESP ela tem uma particularidade de perguntar a exceção, aquela regrinha diferente de todas, né? Qual é a regra geral? Olha, a regra geral é você mandar os destinatários no campo para, no campo CC, no campo CCO, né? Mas qual que é a exceção? A exceção é você colocar o seu próprio e-mail no campo CCO. Né? Então é uma situação assim, bem particular, bem específica. E o que vai acontecer? Né? São questões assim, bem práticas. Né? Da Fundação VUNESP, tem alguma observação aí, Leonardo? Então, eu trabalho há algum tempo aqui no Rio de Janeiro também com o pessoal que vai fazer mais a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que também era organizado, vou falar que era, porque a gente sofreu uma surpresa esse ano sendo a FGV para oficial da Polícia Militar de São Paulo. Então, foi uma surpresa grande por ter já há bastante tempo a VUNESP como organizadora, tanto a oficial do Barro Branco, quanto para soldado da Polícia Militar de São Paulo. Lembrando que para soldado da PM o concurso está autorizado, são 5.400 vagas, dividido em dois editais, então vai sair um com 2.700, depois deve sair um outro edital com 2.700 vagas, como aconteceu no ano de 2018, lembra disso? Teve uma no meio do ano, em julho, e depois a gente teve um outro concurso no final do ano, 18 não, 19, né? Deixa eu lembrar, 2019. Tivemos um concurso em junho
e o outro foi em novembro. Graças a Deus aqui no Rio de Janeiro eu tive bastantes aprovados que foram aí, estão inclusive cursando. E falando sobre Vunesp, o que eu falo, ela é uma banca, se você começar a trabalhar só questões de Vunesp, uma após a outra, você começa a ver que os assuntos delas se tornam repetitivos. É uma banca que ela é mais direta, ela não é uma banca que fica botando muito texto para dar um rodeio em cima disso. Ela é uma banca que normalmente coloca questões diretas. E aí você botou mensageria eletrônica e conceito de utilização, foi o que você falou. Lembrando que um tópico anterior da Polícia Civil era correio eletrônico, o uso de correio eletrônico, o preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. E a gente tem que lembrar que nesse campo a gente tem o D, o para, o CC, o CCO, isso no cabeçalho da mensagem. Lembrar que o D é preenchido automaticamente com o seu usuário. Você pode ter até mais de um usuário e trocar naquele momento, mas é preenchido automaticamente. O para, normalmente, é o destinatário final. O CC, que é cópia carbono ou com cópia, é uma pessoa que vai receber e acompanhar a mensagem. E o CCO é com cópia carbono oculta ou com cópia oculta, cada um chama de diferente. Tem que ter cuidado, que eu já vi na prova Vunesp BCC também, de Blind Corp Carbon, que é cópia carbono oculta em inglês, e é onde eu coloco o e-mail onde os demais receptores não vão tomar conhecimento que ele recebeu o e-mail. Então, tanto no para, quanto no CC, quanto no CCO, eu posso botar mais de uma pessoa recebendo o e-mail sem problema nenhuma, e no CCO, se eu colocar ali tanto para quanto CC, e os demais que estão no CCO não vão saber que ele recebeu. O assunto eu posso deixar em branco, o corpo da mensagem pode deixar em branco, pode usar texto simples ou HTML, e o anexo eu não sou obrigado a anexar arquivo, tem que saber que alguns servidores de e-mail têm um tipo de restrição, então esse é o que você tem que preencher. E já vi uma vez uma banca perguntando, é obrigado a preencher o para? Não. É obrigado a preencher o CC? Não. É obrigado a preencher o CCO? Também não. É obrigado a preencher o assunto? Não. É obrigado a preencher alguma coisa no corpo do texto? Também não. É obrigado a colocar anexo de e-mail? Não. Mas entre a obrigação, você tem que colocar pelo menos um entre para CC e CCO. Todo o restante pode ficar em branco, mas pelo menos um entre o para, CC e CCO tem que ser preenchido. Então, vamos colocar a primeira slide ali, não sei se você consegue já colocar, para mostrar uma questão que caiu esse ano naquela banca Vunesp. Não sei se ficou legal, eu preparei agora em cima da hora. Pô, ficou perfeito, hein? Feito ali, e quem não sabe, tem muitas pessoas que perguntaram para mim, eu mesmo tinha essa dúvida, como fazer um slide assim com imagem para que a gente possa fazer numa live. Eu fiz isso no próprio PowerPoint, eu usei o PowerPoint para poder gerar, criar a imagem, o perfil. Eu tinha já um designerzinho para saber mais ou menos o tamanho, e só consegue apresentar a imagem quem tem o iOS, ou seja, precisa ter um iPhone. E quem estiver em cima. Não entendi? Isso, só que está transmitindo também, por isso, o meu não é iPhone, eu uso Asus, eu sempre gostei da marca Asus, mas o grande mestre Fernando Nishimura, quase que eu mudei o nome, Fernando Nishimura, ele está com o iOS lá funcionando, com o iPhone dele e transmitindo. Então, vamos responder essa questão? Eu leio e você responde? Você lê, eu respondo? Como a gente faz? Eu leio aqui. Considerando o aplicativo de e-mail, né, o Microsoft Outlook 2010, em sua configuração padrão, um usuário deseja enviar uma mensagem, correio eletrônico, para 30 destinatários, mas quer evitar que qualquer um desses destinatários possa clicar em responder para todos e, com isso, enviar respostas dessa mensagem original para qualquer um dos 30 destinatários originais. Para isso, esse usuário inicial precisa colocar todos os 30 destinatários onde? Né? Letra A, no campo CC, apenas. Na letra B, o campo CCO, apenas. Na letra C, campo para, apenas. E escrever oculto, como se isso adiantasse muito, né? Letra D, nos campos para e CCO ao mesmo tempo. E nos campos CC e CCO ao mesmo tempo.
Agora vem inicialmente aquilo que eu falei anterior sobre o CCO. Quando a gente coloca o usuário no CCO, todos os demais não vão saber que ele estava lá. E quem está no CCO, quando clica em responder para todos, responde para o D, para quem estiver no para e para quem estiver no CC. Então, nesse caso, eu tenho que colocar os 30 destinatários aonde? No campo CCO apenas. Então, a resposta correta seria a letra Brava. Para quem não sabe, essa questão foi cobrada esse ano pela banca VUNESP. Como a gente fala, está falando de Polícia de São Paulo, agora Polícia Civil, que provavelmente seja organizado pela VUNESP, está aí um exemplo de questões sobre mensageria e correio eletrônico. Isso. Grande mestre. Bom, aqui nos comentários passaram, no caso, duas observações, né? Sobre a Polícia Militar do Piauí, banca no CEP. Bom, não iremos falar especificamente dela, mas fica a dica, né? Quando você não encontra questões da banca, procure alguma banca similar, né? Similar no sentido de formato, no sentido de edital, ok? Então, para a banca no CEP da PM do Piauí, eu recomendo, né? Façam questões da Fundação Carlos Chagas e da Fundação Getúlio Vargas. Ah, mas é mais difícil. Sim, é melhor você treinar pelo mais difícil do que pelo mais fácil, né? Outra dúvida também que passou aqui no comentário foi a respeito do Word e do Excel. Como estudar isso, né? Depende da banca, né? Mas em linhas gerais pratique. Na medida do possível, faça no computador para não esquecer, né? Porque quando você pratica, a sua memória, né, o seu cérebro armazena essa informação de uma forma diferente daquela que você apenas lê, do que aquela que você apenas vê numa videoaula, né? Então, praticando, fazendo na medida do possível, garante então o aprendizado, certo? Vamos Para lá o Word, dependendo da banca, tem que cobrar muita tecla de atalho. Eu aconselho que você faça a sua dica, eu faço um mementozinho de tecla de atalho, deixa colado ali do lado do seu monitor e passo a usar todas elas no Word. Isso vai facilitar memorizar essas teclas de atalho. E no Excel, se você não trabalha com ele, comece a criar planilhas para controle de gasto pessoal, planilha para controle de notas, se você for um professor, ou mesmo suas notas pessoais. Faça uma planilha para controlar o que você está estudando, as matérias. Com isso, use as fórmulas e funções, também vai te ajudar a memorizar. Teve uma outra pergunta aqui, se eu estudar somente por questões, consigo ficar preparado para um concurso tipo pelo QC? Então, eu falo que hoje em dia estudar muito com questões ajuda pra caramba. Eu ia falar um palavrão aqui, não sei se você pode, não pode, mas ajuda muito realmente você estudar por questões. Só que quando você estuda por questões, eu te errou, vai na teoria e procura por que você errou. Acertou, mas você chutou, volta na teoria e procura o porquê você respondeu aquilo. Agora, eu acertei e tenho certeza, clica e cria um mapa mental. Liga a palavra-chave da pergunta e da resposta na teoria que você já sabe e crie seu mapa mental para facilitar a memorizar caso caia de outra maneira. Vamos falar também da banca OCP, alguém perguntou aí. Isso, Vislumbrou a tecla de atalho do Writer do Word. Tem muito dos feeds do professor Fernando Nishimura aí no canal dele, no Instagram Informática com Cursos, e também tem diversos ali no meu perfil, professor.leonardo.vasconcelos. Quem não me segue, clica lá no canto esquerdo superior, depois da live, para me seguir. E se quem também não segue o professor Fernando Nishimura, clica lá em Informática com Cursos e segue ele também. Segue aí, mestre. Bom, continuando, agora a gente vai falar sobre a banca AOCP, né, Instituto AOCP, que é aí do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Tem um edital, digamos assim, padrão, né? Ela costuma aplicar esse mesmo edital em vários e vários concursos, e um dos tópicos que vamos comentar agora, né, é com relação à transferência de arquivos. Aí o cara fala assim, tá, mas transferência de arquivos está embutido na internet, mas não é bem assim que a banca trabalha, né? A banca trabalha em cima das extensões dos arquivos que são transferidos pela internet. Por exemplo, quando você pega lá um arquivo do tipo exe, um executável, primeiro que ele não vai ser transferido direto pelo e-mail, né? Porque alguns servidores de e-mail barram esse tipo de transferência por ser uma transferência que pode conter vírus, né? Pode conter código malicioso, então tem servidor que não deixa passar o exe. Aí você pode utilizar uma transferência digamos, gambiarra, né?
vai lá no site do WeTransfer, carrega o arquivo e manda o link para o e-mail da pessoa. Ok, consegue chegar lá sim. Mas, dentre esses formatos, na hora que o navegador pega o exe, ele já vai tentar instalar ele, né? Ele já vai tentar pegar e fazer a instalação no computador. Ok? Por quê? Porque sendo executável, subentende que é execução. Tá? Outros tipos de extensões, né, como por exemplo JPEG, né, BMP, PNG, que são as imagens, eles já são carregados diretamente em aplicativos de fotos. Né? Se você tem, por exemplo, o acesso através de um smartphone, você acaba visualizando isso diretamente. E tem alguns outros formatos, como o caso do PDF, né, que é um formato portável, ele vai apresentar para você. Sim, daqui a pouco tem Polícia Civil do Paraná. O formato PDF, por exemplo, ele já vai abrir diretamente para você em um leitor de arquivos PDF. Né? Aí tem uma pegadinha, né, com relação ao leitor de arquivos PDF padrão. Ok? Já apareceu isso na OCP. Quando você tem o Windows 10, o leitor padrão de arquivo PDF é o navegador de internet do Windows 10, que é o Microsoft Edge. Então você não precisa de um programa extra. Né? Então no concurso, se perguntar para você qual é o leitor padrão de PDF no Windows 10, Microsoft Edge. Comentários aí, professor, sobre a OCP. Só para o pessoal ficar sabendo, eu tive que sair, minha filha estava batendo ali na porta aqui do quarto onde eu estou. Tenho duas filhas pequenas, para quem não sabe, alguns já conhecem, então de vez em quando acontecem essas coisas maravilhosas da live. Banco OCP, o que eu tenho para trazer dela é que, analisando diversas provas que ela fez, ela costuma cobrar um tópico de cada assunto colocado dentro do edital. Então, ela costuma colocar um tópico de cada. Se ele tem 15 tópicos, como o senhor colocou nesse edital da Instituto OCP, Polícia Civil, dos 15 tópicos, ele vai ter, como essa prova última de 2012 tiveram 20 questões, teriam 15 questões, uma de cada tópico, e as outras 5 dos tópicos mais cobrados. No edital da Polícia Civil de 2012, a gente está falando do edital de inspetor, que era nível superior, quem organizou não foi a OCP. A banca que organizou cobrou 10 questões de Word e as outras 10 dividido entre os tópicos do edital. Tinham 11 tópicos do edital de 2012. Já tem gente respondendo, deixa eu ver a gente ler. Grande Bispo, em 2013, a banca que organizou a prova para oficial de cartório da Polícia Civil do Rio de Janeiro também não foi a OCP e também caíram 10 questões de Word e 10 diversas do edital. Foi o mesmo edital de 2012. Em 2014, tivemos papiloscopista da Polícia Civil do Rio de Janeiro, também não foi organizado pela banca OCP, e da mesma forma foram 10 de Word e 10 divididos entre os tópicos. Professor, então eu já sei, vou estudar só o Word, eu mato a metade da informática e os outros tópicos ali eu pego o principal para estudar. Se fizer isso, com certeza você vai... Vou falar palavrão não, porque eu não posso falar palavrão. Fernando lá, não sei se ele permite, não sei se vocês gostam. Eu sei que o meu público às vezes eu ouvo falando. Se fizer isso, pode ser que você não vá bem dentro do seu edital. Por quê? Porque a gente está falando de concursos diferentes, épocas diferentes, bancas diferentes. Isso faz uma diferença tremenda. Então, eu acredito, conforme as carreiras policiais vêm seguindo para esse ramo, que a gente tem uma maior conteúdo, maior quantidade de questões falando sobre segurança da informação, backup, rede de computadores, a convergência de rede, que isso tem a ver com a polícia investigativa, por exemplo, com a polícia civil. Pode ser, estou chutando, tá, pessoal? Não sou oráculo para adivinhar o que vai sair do edital no mês que vem. Lembrando que o delegado Marcos Vinícius falou que até o final de junho vai sair o edital. Então, temos menos de 40 dias aí para fechar o edital anterior, para caso saia algo novo, estudar só aquilo novo que saiu. Tá? Então, minha dica fica nisso. Dentre os assuntos, eu acho que deve ser mais cobrado segurança, redes e backup. Lembrando, no último concurso, teve praticamente uma questão de cada dessas.
Vamos falar dessa questão aí. Essa banca é a banca OCP, essa questão que a gente colocou, questão que caiu em 2020 e a banca cobrou em 2020. Eu leio dessa vez e comenta, tá, mestre? Ok. Acerca dos softwares utilitários, os compactadores de arquivos são muito utilizados para que os arquivos compactados ocupem menos espaços em seu armazenamento. Assinale a alternativa que apresenta a extensão de um arquivo compactado. Bom, nós temos aqui então exemplos, né, extensões de arquivos que existem no computador e a gente utiliza no chamado dia a dia, né? TXT é um texto sem formatação, ele pode ser editado pelo bloco de notas, né, que contém apenas anotações. BMP é uma imagem que você vai, no caso, visualizar, editar através do acessório Paint, que também faz parte do Windows. Tá? A letra D, o MPEG. MPEG é, digamos assim, a extensão completa do que a gente chama popularmente de MPG. Né? É o mesmo caso do JPEG, né? JPEG é a extensão completa com 4 letras, mas a gente fala JPG, apenas 3. Tá? Mas a questão, ela trata facilmente, digamos assim, né, da extensão zip. Né? A extensão zip, ela é uma extensão padrão do Windows, ok? E essa extensão padrão significa que o Windows possui suporte nativo para ela. Quando você cria uma pasta compactada, essa pasta compactada já vem direto no formato zip. Tá? A dica que eu dou para esse tipo de questão é ficar atento às outras alternativas. Por quê? Se aparece ali na letra A a extensão .rar, R-A-R, e muita gente vai marcar .rar, vai cair do cavalo. Por quê? Porque o Windows não tem suporte para a extensão .rar. .rar você precisará instalar um programa de terceiros, né, um WinRAR, e aí sim você vai utilizar. Mas o RAR é melhor que o zip. Tudo bem, né? Existem muitas coisas que são melhores, mas que não são consideradas no concurso público, porque o concurso público é configuração padrão. Né? Então, às vezes a gente tem um programa, às vezes a gente tem lá um complemento, um plugin no nosso navegador que faz uma coisa maravilhosa, só que na configuração padrão não tem. Né? Então tem que ficar esperto justamente com essas personalizações que a gente acaba fazendo no nosso computador, ok? Para não cair do cavalo justamente nisso. Sobre essa questão aí, Fernando, não posso chamar de Fernando? Não sei. Sim, claro. Uhum. Porque eu sempre chamo de mestre. É o mestre de Shimura. O pessoal te conhece muito como mestre Fernando, mestre de Shimura, e normalmente eu costumo também chamar todos os professores de mestre, porque a gente, além de lecionar, a gente trabalha com sonhos. Né? A gente tenta realizar o seu sonho de passar no concurso público, se tornar um servidor público e conseguir estabilidade. Eu falo que o principal é estabilidade financeira, para que você possa continuar estudando e passar em outro concurso público almejando um maior valor, ou simplesmente ter um conforto familiar, sabendo que mesmo depois que aconteça uma crise como que a gente está agora de Covid-vírus, você não vai ser demitido, não vai ser mandado embora, dificilmente seu salário vai ser reduzido, a Constituição não permite isso. Então, tem várias coisas importantes de ser um concurso público, concursado público ou servidor público, que é o meu caso também. O Bispo ele fez uma pergunta, dá para estudar com o edital da banca OCP lá do Espírito Santo? Amanhã, Fernando, vou fazer um merchan aqui, eu vou conversar com uma policial lá do Espírito Santo no meu Instagram, lá particular. Ela vai contar como foi a vida dela para passar no concurso e como é a vida dela de estudante atualmente. Ela está estudando que nem louca para passar em outro concurso. Deixa para amanhã ela saber isso. Só que a Polícia Civil do Espírito Santo não teve informática. Então, não dá para estudar pelo edital da Polícia Civil do Espírito Santo informática. Infelizmente, não tinha informática, ou para alguns, graças a Deus, não tinha. Né? Eu sempre ouço isso, que bom que não tem. Aí eu falo para vocês, às vezes a diferença de quem é aprovado é a informática, é o português. Porque todo mundo estuda direito. Agora, quando chega a informática, eu vejo aquelas caras, às vezes, feias. Informática, tem que estudar. Mas quando o concursado ele aprende a estudar informática, ele passa no concurso público, que é muitas das vezes o diferencial. O pessoal vem gabaritando direito, vem gabaritando a área jurídica, mas quando chega em português, que é a interpretação às vezes de texto,
ou mesmo a parte gramatical, dá aquela vacilada, dá aquela rastejada. Quando vem para a informática, então, não vou chutar qualquer coisa, vou botar D de Deus, C de Cristo, sei lá, A de amor e vou. Não faz isso, não. Você tem que aprender a estudar. Então, quem perguntou aí sobre Polícia Civil do Espírito Santo, não dá para estudar informática, eu não sei as outras áreas. Agora, ela organizou lá, e eu tenho uma coisa para falar. Foram 100 questões a Banca OCP para a Polícia Civil do Espírito Santo. Foi aprovado dentro das vagas, inclusive reserva, quem acertou 93 acertos. Desculpa, 92 acertos. Foram chamados para fazer os testes, etc., quem tinha 93 acertos. Então, é uma banca que eu sempre falo assim, é uma banca que é muito fácil. E por ser muito fácil, você tem que sempre gabaritar. Um erro em qualquer matéria já era, você está fora. Banco do Brasil, perguntaram ali, é uma outra história. Banco do Brasil foi uma banca, no último edital, 2015, ele cobrou ali informática muito pesada, não foi noções, foi do pessoal de TI, tá? Mais ou menos o que aconteceu com o pessoal da Polícia Federal, teve uma parte ali bem específica de TI. Então eu não vou nem comentar muito do Banco do Brasil agora, até porque a gente vai comentar sobre as polícias. Qual seria a sua chance de chute para 5 questões da PCPR? Deixa para o final da live a gente fala sobre isso, Kevin. Deixa mais para o final, a gente vai chutar algumas coisas aqui, eu e o Fernando. Vamos passar para a próxima? Isso, para a terceira, que é justamente a Polícia Civil do Paraná, né? Do Paraná. O núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná, ok? Tem um edital assim bem curtinho, né, em comparação com outros concursos de polícia, e vou falar aqui um pouquinho a respeito lá das noções como usuário, do funcionamento de computadores e de periféricos, impressoras e digitalizadoras. Bom, esse tópico, que também aparece no concurso da Polícia Civil de São Paulo, ela tem a ver justamente com a questão do armazenamento de dados, da transferência de dados, da velocidade de impressão, da qualidade de impressão. Em São Paulo, acredita, eles perguntaram as cores dos 4 cartuchos, né, de uma impressora colorida. Em São Paulo, perguntaram qual era a medida que você utilizava para medir a velocidade de uma impressora laser. Tá? Então, lá para o Paraná, também deve acontecer algo parecido, ou seja, aquela decoreba de conceitos básicos de informática, como as unidades de medidas, ok? De byte, kilobyte, megabyte, né? Por exemplo. Deve também ter alguma coisa relacionada aos modelos de impressoras. Temos aquelas impressoras que são jato de tinta com tinta líquida. Temos de toner, que é com pó, né? Tinta sólida, no formato de pó. Temos impressoras térmicas, que caem em São Paulo também, né? Que são aquelas que utilizam papel reativo próprio, ok? Então, quando você vai estudar para uma banca como a UFPR, procure ir no BA Básico, né? Como o professor João Antônio, nosso mestre dos mestres, né? Fala lá no nosso grupo, né? No nosso grupo do Bate Papo. Estude pelo BA Básico. Não tem como errar. Se você conhece o fundamento, você consegue se desdobrar nessas questões. E as questões que são, assim, digamos, mais difíceis, como a parte de programação, nada mais é do que a aplicação do conceito básico. Os fundamentos de bits, de bytes, da lógica de programação, da condição, do condicional C. É isso, a linguagem de programação é isso, ok? Qual é o nível da prova? Bom, vamos aguardar para ver, mas já tem uma dica. Eu tenho apostilas, né, para todos esses concursos, para todas essas bancas, né, e a apostila da UFPR, né, ela tem assim muita repetitividade. Eles repetem as coisas. Ou seja, eles perguntaram lá no passado colunas no Word. Aí, 2 anos atrás, eles perguntaram colunas no Writer. Né? Há 5 anos atrás, eles perguntaram qual era o comando para listar arquivos no Windows, no prompt de comandos, comando dir. E passou algum tempo, qual é o comando para listar arquivos no prompt do Linux? É o comando ls. Ou seja, é só dar uma olhada no passado, né, e isso é garantia para toda banca, para todas as questões que você for fazer. Olhe para as questões antigas, né, olhe para as questões anteriores da banca, pratique, faça isso, né, que você não vai se arrepender, tá bom? Então, estudar o BA básico e fazer as questões anteriores. Sobre a Universidade Federal do Paraná, quem é o núcleo de concurso, como você falou, da própria UFPR, para a Polícia Civil do Paraná,
o que muitos concurseiros vieram me perguntar, mas professor, é Linux, eu não estudo Linux, e aí, o que que eu faço já que eu não estudo Linux? Calma, é Linux? É. Mas primeiro você tem que saber o sistema operacional. Linux é uma coisa. Ainda temos Mozilla Firefox, temos Google Chrome, tem correio eletrônico. Eu tenho trabalhos internos numa rede, aí tem que saber alguns comandozinhos de rede para Linux. Temos o Writer, temos o Calc, que são o editor de textos e planilhas, respectivamente. Então, você que já está estudando para outras bancas que já cai Writer e Calc, já está com a metade do caminho ali andado. Temos essa parte de noção de usuário e funcionamento de computador, periféricos. Temos também o próprio sistema operacional Linux e dentro de usuário ele coloca lá, lembrar do cifrão, se é com cifrão, se é com hashtag, se é um usuário padrão, administrador. Tem bastante coisas para falar isso. De qualquer banco eu não entendi essa pergunta. Acho que cai uma questão de cada tópico. Também não sei falar, porque de prova para prova na Universidade Federal do Paraná, eles costumam, às vezes, dar mais foco de uma questão ou outra. O Shimura vai falar. São 5 questões para a prova da Polícia Civil. E tem 7 tópicos, né? Então, certamente vai ser, né? Dando spoiler ali do final, né? Uma de Linux, uma de Writer, uma de Calc, uma de redes, uma de periféricos, por exemplo, né? Mas é isso, deverá ser. Não deve ser tudo de Linux, que nem o pessoal está com medo, né? Não, isso não acontece, não. Fica até o final que a gente vai fazer aqui um oráculo. Eu já não tenho nem careca, porque eu penso muito. Já não tem cabelo, né? Cabeça tá... A gente vai fazer um oráculo aqui, passar numa bola, fazer uma magia e falar o que a gente acha que pode cair. Aí perguntou, o mestre responde, qual o valor da sua apostila, mestre? Todas as apostilas estão lá no meu site, fernandeshimura.com.br, é R$ 52,50. Aí vai por cartão ou por boleto bancário e vai tudo por e-mail. Se perdeu, tinha uma promoção até pouco tempo da metade do preço devido ao Covid. Mas quem tá aqui na live me manda no inbox que eu dou esse desconto. Olha, eu quero ir, vou comprar uma apostila dessa, posso? Fala assim, eu tava ali na sua live e tal, eu quero o desconto, tá bom? É só me mandar aqui no inbox, viu, Gui? Manda aí no inbox que eu mando o desconto diretamente para você. Então, entra depois no perfil do Informática Concursos, no plural, pede pelo direct dele, via inbox, para ele dar um desconto para você, tá? Então, vamos responder essa questão aí. Essa questão eu trouxe porque ele fala ali de hardware. Eu não trouxe propriamente de periféricos, e sim, que não deixa de ser um periférico de armazenamento. Não trouxe das impressoras digitalizadoras, que ele deixou bem claro, mas a gente vai falar sobre tamanho de armazenamento, capacidade de armazenamento, tamanho de arquivo, que é muito cobrado em prova. E tem gente que perde os cabelos, como eu, para decorar isso. Eu não tenho muito problema, que eu decorei uma frase. Eu gosto muito de Burger King. Já conheceu? Já gosta também? Burger King? Sim. Aí, ó. Burger King muito grande tenho para eu. Quando eu falo essa frase, Burger King muito grande tenho para eu lembro a ordem. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, exabyte. Tem ainda, depois disso, petabyte, yottabyte, mas deixa para lá, tá bom, só o Burger King muito grande tenho para eu. Tem gente que decora outras frases, eu decorei essa, para mim foi fácil. E aí ele coloca lá, assinale a alternativa que apresenta a menor capacidade em bytes para armazenar 500 megabytes. Então tem que ser algo maior do que 500 megabytes. Então, pela minha lógica, ó, Burger não é o B, King não é o K, muito, olha, tem o M, então tem que ser alguma coisa depois do M. Muito grande, então é a letra G. Então, 1 gigabyte é capaz de armazenar 500 megabytes. Viu que fica fácil? Não precisa fazer muita conta nessa questão, não. Pode ir diretamente dessa maneira. Burger King muito grande tenho para eu é a frase que eu decorei. Isso. Tem alguma coisa aí? E continuando, né? O Léo até colocou a frase aí, né? Ele gostou da frase. Então, o gigabyte é maior que o megabyte, o terabyte é maior do que o megabyte, o petabyte, o exabyte, né? E como a questão ela pediu, no caso, a menor capacidade, né, em bytes, menor capacidade em bytes
E 500 megabytes é 0,5 gigabytes. Né? Então, a resposta é a letra B. Ok? Eu estava escrevendo aqui, eu botei a frase Burger King, muito grande tenho para eu. Então, Isso. A frase completa, né? O mnemônico completo. eu falo assim, às vezes a gente fica com aquela dificuldade de decorar algumas coisas, quando a gente cria uma frase fácil e memoriza determinados assuntos. Então, é uma dica, você tem muita dificuldade de memorizar, crie uma frase que sempre você vai lembrar para poder responder. Então, é o byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, lembrando que o posterior é 1024 vezes o A OCP. anterior. Então, decora isso também. E aproximadamente é 1000 vezes maior. Tá? A gente estava falando sobre a banca A OCP. núcleo da Universidade, núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná, da Polícia Civil. Agora a gente vai passar para outra banca, a gente vai passar para falar da PCDF. PCDF, né? Polícia Civil do Distrito Federal, edital está aberto, vai sair outro edital de agente agora. A banca é CESP-SEBRASP, o formato é certo ou errado, ok? E dentre os tópicos do edital, né, vamos falar um pouquinho a respeito de um deles, né? Aquele que tem assim aparecido com maior frequência, né? Que é a parte sobre acesso à distância a computadores. Tudo a ver com o momento que nós vivenciamos, né? Porque o pessoal está fazendo videoconferência, o pessoal está fazendo acesso remoto, né? Então, esses tópicos, eles são importantes, ok? Veja que esses tópicos também, eles aparecem um pouquinho mais embaixo, né? Na parte de noções básicas de transmissão de dados, ok? Então, o que a gente pode falar a respeito do acesso à distância a computadores? No CESP, que uma errada anula uma correta, no CESP, o acesso à distância tem a ver justamente com a conexão entre os dispositivos via internet. Né? Então é o pré-requisito, você tem que estar conectado via internet, os dois dispositivos estarem conectados via internet para poder conseguir esse acesso. Eles não especificam uma marca específica de software, como TeamViewer, por exemplo. Né? Eles especificam, no caso, o conceito, né? Que pode ser a conexão de área de trabalho remoto do Windows, pode ser o TeamViewer, pode ser o LogMeIn e assim por diante. Ok? Então, conhecendo o conceito, você acaba, no caso, indo bem nesse tipo de questão. Tá? Aí, por falar em tipo de questão, todas as transferências de dados, né, elas são feitas através de um padrão, que é um protocolo. Né? E conhecendo também esse conceito, protocolo, aí você consegue acertar a questão. Diga. Eu ia falar o seguinte, pode cair um pouquinho sobre VPN, quando a gente fala desse assunto, rede privada virtual, quando a gente está querendo fazer a ligação entre as duas redes privadas ou da internet acessar uma rede privada, e também pode cair sobre o protocolo de transferência de arquivo, que é o FTP, e outros protocolos que a gente tem que ter conhecimento. A banca SESC, banca Sebrasp, tem gente que falou aí um pesadelo. Eu falo que não é pesadelo. O conceitual dela não é pesado. Se você for pensar em a parte teórica que ela cobra, não é uma parte muito pesada. Diferente de se eu for pegasse uma exap da vida, que é extremamente pesado. Agora, você tem que pensar o seguinte, há muita interpretação de texto em questões da SESP. Quando você acostuma a fazer questões SESP, questões de certo e errado, você acostuma e ganha muita prática, fica mais fácil fazer esse tipo de prova. Já tem alunos que não querem saber de outra banca que não for a SESP, Sebrasp. Já começa a se preparar, entende ali. Tem uma dica do Fernando Nishimura, nosso mestre que está em cima, que ele bota lá no site de questões, que ele fala se tem apenas, só, somente, unicamente, totalmente. Tem algumas palavras ali, normalmente está errado. Se você encontrar lá aí permite, pode, é possível, normalmente está certo. Restringiu, falou mal de um software, de um programa, normalmente está errado. Falou muito bem do programa, as capacidades dele de ter, normalmente está certo. Então, a palavra normalmente é boa também. Então, tem várias dicas. O Fernando aí está em cima, tem dicas maravilhosas na sua apostila. Eu vi um aluno perguntando, ele também tem videoaula? Responde aí, videoaula no site dele
Não. Agora, eu estou fazendo, para quem quiser, eu estou montando um grupo para começar agora, no mês que vem, em junho, o primeiro grupo de estudo online. Eu vou criar lá uma live, uma vez por semana, questões diárias sobre assuntos de informática. Eu vou estar corrigindo via áudio ou via vídeo essas questões e também liberando minhas videoaulas. Eu tenho todas elas gravadas, eu gravei esse ano, estou terminando de gravar alguns tópicos ainda e vou fazer questão de liberar só para esse grupo privado, só que infelizmente é aquilo, dessa maneira vai ser cobrado, né? A gente tem que também valorizar nosso serviço. Não, depois manda por direct, eu vou ainda decidir a plataforma, se vai ser pelo Telegram ou pelo WhatsApp. Talvez eu use o Telegram por outro motivo, tá? Depois a gente conversa isso pelo direct. Agora a gente não pode perder tempo. Vamos voltar e resolver essa questão da SESP. Vamos lá. Para acessar a internet, utiliza-se o protocolo TCP/IP, em conjunto com o protocolo POP3, que possibilita a transferência de arquivos, a autenticação de usuários e o gerenciamento de arquivos e diretórios. Certo ou errado, professor? Vamos lá, primeiro, a gente tem que entender que o TCP/IP é um modelo de rede. Se ele estivesse falando do modelo de rede TCP/IP, beleza, a gente pode sim acessar a internet usando esse modelo, assim como a gente pode usar o OSI. Mas vamos começar a entender mais. Agora, em conjunto com o protocolo POP3, que possibilita a transferência de arquivos. O POP3 é utilizado lá como protocolo de e-mail para receber e-mail, normalmente excluindo do servidor a mensagem e não deixando lá. Então, não é para transferência de arquivo. Para transferência de arquivo, a gente usa o protocolo FTP, que é o File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo, que possibilita a transferência de arquivo. Ele também tem um aplicativo chamado FTP, além do protocolo, tem aplicativo que permite, através desse protocolo, login e senha para gerenciamento de arquivos diretórios. Ou seja, só quem tem o login e a senha vai ter possibilidade de entrar, visualizar através de software e fazer o download. Então, essa questão aí está errada. Isso. Né? Então, complementando a resposta, né? A transferência de arquivos, né, ela é feita num formato assim bem, digamos, antigo. Então, volta aquela dica que o professor acabou de dar, né? A parte teórica da Banco CESP-Sebrasp, ela é tranquila. Por quê? Porque trata de conceitos primitivos, literalmente. FTP, servidor de FTP, cliente de FTP, né? Isso é coisa que hoje quase ninguém usa, literalmente, né? Mas quando o aluno vai lá, conhece o BA básico da informática, vai bem. Não apenas aqui, como também ali na UFPR, que a gente acabou de comentar, e um pouquinho antes, né, quando a gente falou também da banca AOCP. Só a VUNESP que é um pouquinho diferente, porque a VUNESP ela trabalha mais com questões práticas, né? Então, às vezes a pessoa nem precisa saber a teoria, se souber fazer, também dá certo, né? Mas dentre essas bancas que falamos agora, né, a OCP, o FPR e CESP tem que saber o BA básico, ok? Pô, aí, ó, o professor Eduardo Calvacante, grande mestre, também está aí junto com a gente nessa live. E eu quero mandar um coraçãozinho aqui, deixa eu ver, para o Léo Failier. Que live, os melhores de informática do Brasil, uma honra, obrigado por esse elogio nosso. Obrigado. Eu não sei se eu sou dos melhores, eu posso dizer, a gente entrou, eu e o Fernando Timur, a gente entrou no grupo do Bate-Papo, que é um grupo onde tem os melhores professores de informática do Brasil. Não posso também se dizer que são os melhores, às vezes tem aqueles que trabalham numa pequena cidade, a gente não sabe, não conhece, às vezes só naquele determinado curso ainda não teve aquela amostra para frente, ainda não teve essa divulgação pela internet, até por restrições, às vezes é um servidor público que não pode, ou trabalha numa empresa e não pode também ter um segundo emprego, então às vezes ele não aparece muito na internet. Eu tenho um mestre aqui no Rio de Janeiro, ele trabalha numa multinacional, mas ele não pode fazer nada online. Por quê? Por causa do contrato dele de trabalho. Então, perguntando quando vai ter uma próxima live. Do senhor, sabe, tem data aí, mestre? Quando vai ter uma próxima? Especificamente não tem não, viu? Mas devo ter uma aqui regional, digamos assim, né? Que é aqui do QG Concursos, em São José dos Campos. Talvez seja quarta ou quinta-feira, a gente vai ver ainda, tá? Mas além de nós dois, né? O grupo Bate-Papo tem live todo dia,
né? O pessoal tem que seguir ali, tem live todo dia de vários e vários professores. Eu vou ter uma live, como eu falei aqui. Amanhã, na verdade, eu tenho duas. Uma fechada. Essa fechada, eu estou fazendo uma doação para o IFRJ, para o IF Rio de Janeiro. É uma doação realmente para eles. A gente resolveu fazer, quem quiser adquirir ou doar, a gente vai dizer assim, doar algum valor, a gente está criando uma vaquinha virtual para mínimo de R$ 25 para que possa assistir todas as lives. São diversos professores aqui no Rio de Janeiro, em diversas áreas, todo mundo falando de concurso público, e esse dinheiro vai ser revertido para o Instituto Federal do Rio de Janeiro para produzir álcool em gel e distribuir para a população carente. Então é uma live que é fechada, eu coloquei hoje no meu Instagram um post sobre isso, e no final da noite eu vou ter, como eu falei, uma live com a Claudinha, que é uma policial civil do Espírito Santo. Ela vai falar sobre a carreira dela lá e como ela continua estudando, principalmente para o concurso de nível federal agora. Então ela está suando frio, quem entrar na rede social dela vai saber. Siga aí o grupo do Bate-Papo para saber de outras lives. Me siga, professor.leonardo.vasconcelos, e siga o professor Fernando Nishimura, que é informática concurso, está lá no canto esquerdo superior ali, tanto o meu quanto o dele. Mas vamos passar, porque eu estou vendo o tempo já está quase chegando no fim aqui, vamos passar para a próxima dica da Banca DEPEN. O concurso do DEPEN que está aberto, né, também é pelo Sebrasp. Vamos falar sobre convergência de rede, né? É um assunto que surgiu nesse edital, digamos assim, mas que é nada mais, nada menos que a combinação das duas coisas. É a parte relacionada à rede de telecomunicações juntamente com as redes de dados, né? Entra aí a parte de VoIP, entra a parte de videoconferência, né? Então quando ele fala convergência de rede, é a interligação. Vai aparecer aqueles conceitos antigos que a gente falou ontem em uma outra live com o professor Lorival, o ADSL, né? Que é a conexão de banda larga mais rápida do que um modem convencional, ok? Então, nessa parte de convergência de redes, olhar justamente para isso. Não é só dados, não é só telefonia, é a combinação, é a convergência de ambas. Tem que lembrar que esse assunto pode puxar o IoT, internet de todas as coisas, que ela faz o seguinte, ela pega a rede satelital, rede de telefonia, rede cabeada, rede de TV, ela junta tudo numa única rede chamada de rede de dados ou rede de comunicação para transmitir qualquer tipo de dado e informação dentro dela. E o que eu tenho de dica assim, para poder falar do DEPEN? Não é um edital tão fácil quanto alguns que a gente veio comentando agora. Tem um assunto mais pesado, então tem ali falar sobre VoIP, videoconferência, segurança da informação, sistema de armazenamento em disco, backup. Tem uma coisa nova para todo mundo, Power BI. Então, tem noções de Power BI dentro, tem conceito de banco de dados. Então, quem perguntou Banco do Brasil aí, quem está estudando para o Banco do Brasil, a parte de informática é bem parecido com o que apareceu nesse edital para o DEPEN. Vou dizer assim, quem estudou para a Polícia Federal também é um edital bem parecido, principalmente por ser a mesma banca, tá? Então, perguntaram ali, as lives diárias do bate-papo, acontece que horas? Cada professor dupla, são sempre, a gente botou versos, num horário diferente, então tem que acompanhar o grupo, não adianta, grupo do bate-papo, depois vocês entram lá, seguem para poder ver. Programação é pesada? Normalmente a parte de programação não é tão pesada não. Ele vem lá sobre tipos de... fugiu o nome. Quando eu quero... tipos de string, eu ia falar, já ia começar a falar em inglês. Tipos de variáveis que a gente utiliza dentro de uma programação. Aí você tem que saber char ou string, vai depender como for. Tem que saber integer ou int. Aí é um pouquinho de linguagem de programação. Tem que buscar. Ele normalmente não é uma linguagem de programação pesada. O Eduardo, Correios tem tempo que eu não ouço esse concurso. Eu já ministro aula para o Correio desde 2012. Cada vez mais eles estão terceirizando. O Instagram é Grupo do Bate-Papo, Informática Concurso e Professor Leonardo Vasconcelos. Vou responder mais uma questão? Vou ler aqui para o senhor. Por meio de uma aplicação de acesso remoto, um computador é capaz de acessar e controlar outro computador.
independente da distância física entre eles, desde que ambos os computadores estejam conectados à internet. Certo ou errado, mestre? Essa questão ela está certa, gerou muita polêmica na época, né? Porque o pessoal falava assim, ah, mas eu também tenho a questão do acesso interno na minha rede local, né? É só que, vamos lá, vamos falar a respeito de concurso. Como é que o concurso funciona? A questão, ela é objetiva. Então você tem que avaliar somente aquilo que está sendo apresentado para você no enunciado. Não é para imaginar, não é para devanear, né? Não é para você viajar na maionese, como o pessoal fala, ok? Tem que se concentrar somente no que está escrito. E o que está escrito está certo? Está. Por quê? Você vai utilizar uma aplicação de acesso remoto, não é um navegador de internet, não é o Word, não é o Excel, pode ser o Conexão Diário Trabalho Remota, pode ser o TeamViewer, mas é uma aplicação específica. É capaz de acessar e controlar outro computador? Sim, você consegue não só visualizar, como também assumir o controle do teclado e mouse para que o usuário apenas assista aquilo que você esteja fazendo. Independentemente da distância física entre eles. Sim, independentemente, porque você pode ter um notebook e acessar o desktop dentro do seu próprio escritório, mas você também pode ter um computador aqui e acessar um computador lá no Japão, utilizando-se dessa vantagem. Desde que ambos os computadores estejam conectados à internet, sim, você tem que ter um meio de conexão, e esse meio de conexão é a rede mundial, pública, de acesso público, inseguro, e que vai precisar de VPN? Opa, é altamente recomendado, né? Vai precisar de uma chave de criptografia? Opa, também é. Ah, então a questão está errada, tá vendo? Extrapolou, né? Não pode fugir daquilo que está sendo apresentado. Aquilo que está sendo apresentado é verdadeiro. Uma coisa que ele botou ali, desde que até eu, que já trabalho bastante tempo com informática, talvez você, desde que estejam conectados à internet. Ele não falou que é obrigado a estar conectado à internet, somente na internet. Ele não restringiu. Então, esse desde que também pode com os dois, com ambos conectados à internet. Eu fui procurar professor de português para interpretar texto. E quem trabalha com banca, SESC, vai ver que essa interpretação eles usam bastante. Desde que não quer dizer que seja obrigado, que seja sempre, somente dessa maneira. Não, não é isso. É uma das possibilidades, desde que ambos estejam conectados à internet. Podia estar ambos na intranet, podia estar um na internet e outro na intranet. Pode de qualquer maneira. Então, cuidado, interpretação de texto faz parte do concurso e essa questão aí foi uma questão da Polícia Federal muito polêmica, o pessoal ficou com muita raiva dela, pediu anulação, mas a banca SESC foi crítica e não permitiu a anulação dessa questão. Exatamente, né? Então agora também para entrar na reta final e encerrar, né? E aí, Leonardo, qual o seu palpite lá para a Polícia Civil do Paraná? Que isso aí o pessoal está esperando de agora. Né? Tá, eu vou começar desde o início, vamos de novo para a primeira banca. Polícia Civil do Espírito Santo. Vai sair edital, não sei quando. Meu palpite vai sair edital. Provavelmente não sai esse ano, mas início do ano que vem, creio que sim. Esse é meu palpite. E você? Também, né? Porque essa pandemia está meio que adiando tudo. Né? Para esse ano, vamos ser sinceros, pode esquecer certos concursos. Não deve sair esse ano, não. Quando a gente fala de Polícia Civil do Rio de Janeiro, edital é certo, já está pronto, e o primeiro momento falou aguardando o melhor momento para publicar, e na rede social do delegado Marcos Vinícius, que é secretário de Segurança Pública do Estado de Janeiro, ele falou que o edital vai vir agora em junho. Então esperem que o edital deva sair em junho. O que eu acho que vai ser mais cobrado? Como eu falei, normalmente uma questão pela banca, uma questão de cada tópico, e eu acho que deve ser mais cobrado a parte de segurança da informação, redes, e não, como ele falou anteriormente, o próprio delegado, não espere nenhuma surpresa. Então, o edital deve vir bem parecido com o último, só com a atualização do software. Antes que era o sistema operacional Windows XP 7, agora deve vir o Windows 10. Antes caiu o Office 2010, agora deve vir o 16 ou o 19, alguma coisa desse tipo. E você tem alguma dica para essa?
Não. A de São Paulo deve vir para o ano que vem, mas a do Rio de Janeiro já vai sair, porque a do Rio de Janeiro já está muito mais adiantada. Ok? A De, Polícia Civil do Distrito Federal, DF, vai falar do Distrito CESP. Federal, porque pela ordem era Paraná agora. Vamos falar do DF? Ah, é, desculpa, pulei, né? Paraná. Pulou do Paraná, Paraná. né? Paraná já Pela ordem que falamos a gente durante a colocou. apresentação, né? Então, Temos 5 questões, 7 tópicos, então deve ser um de Linux, um de Writer, um de Calc, um da parte de redes e um também ali da parte de periféricos, hardware, ok? eu acho que para Linux em específico, eles sempre colocam assim, alguma coisa sobre a permissão de uso de um arquivo. Então, o tipo de usuário ele coloca ali no edital, então pode ser superusuário, usuário root ou não. Então, dá uma olhada nisso específico Linux, para quem está com temor, eu acredito nisso. Então, o comando chmod, chmod, vai cair. E o restante é uma de writer, uma de calc, uma de periféricos, não sei nem se vai vir periféricos, uma de correio eletrônico ou navegador, ainda misturando as duas, pode ser um webmail da vida, e por aí eu acho que são as 5 questões que vão cair nessa prova, tá? Então, bora passar para o próximo. O próximo é aí sim, Polícia Civil do Distrito Federal. Edital. Já tem uma data para o próximo edital, a gente já tem um aberto, que está aberto, está rolando, só parado por causa da pandemia, que é o de escrivão, que saiu 300 vagas. O próximo edital, 1.800 vagas. Por um post que saiu, o pessoal conseguiu aí, com um calendário de uma entrevista, o edital deve sair até agosto. Lembrando que para o governo federal, saindo o edital até agosto, 3 meses no mínimo para ter prova posterior. Então, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro, prova, pode ser que esse concurso não seja adiado. Falando de PCDF, a gente tem uma característica de ter bastante questões nessa prova e pode ser que aumente a quantidade de questões. Eu acho que assim, aquele careca passando a mão na cabeça da bola redonda, deve ser que aumente ali umas 5 questões a mais, porque tem costume agora a Sebrasp, a CESP, aumentar o número de questões na informática e diminuir do direito. Aconteceu com a Polícia Federal, aconteceu com a própria Polícia Rodoviária Federal, veio uma questão a mais. Então, PCDF, 1.800 vagas para a gente. Edital deve sair em agosto ou setembro. A gente estava com o calendário ali. Então, agosto e setembro edital, prova, no mínimo 3 meses depois, dezembro ou janeiro. Próxima banca. É do CESP, você acabou de falar do DPEM, né? É a mesma coisa, né? Foca nas coisas novas que tem no edital, né? A parte lá de convergência, a parte de backup, Power BI, né? Atenção para esses novos itens. Então, para DPEM, eu acredito que vai aumentar muito. Pode a gente tomar uma surpresa quando chegar o dia da prova, porque eles botaram muita coisa para ser estudada. Então, pode ser que ele aumente a quantidade de questões. Para que mês o palpite, para que mês a prova do Polícia Civil do Rio de Janeiro? Se o edital sair em junho, ele tinha falado que um mês depois pode organizar a prova. Depois, um mês depois que saiu o edital. Eu pego uma coisa que saiu agora, Guarda Municipal de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro, edital saiu, inscrição de 22 de maio a 2 de agosto, e prova prevista no dia 20, se eu não me engano, 16, minto, dia 16 de agosto é a prova, 14 dias depois de fechar a inscrição. Então, cuidado. 1 minuto. 1 minuto, nossa, quer falar alguma coisa? Agora é só mesmo a despedida, né? Continue acompanhando que vai ter live no meu, vai ter live no do professor Leonardo Vasconcelos, vai ter live no grupo do Bate-Papo, e quem pedir desconto lá no inbox vai comprar a apostila por R$20,20. Okay? Apostila top do professor Fernando Ishimura, e quem quiser saber do meu projeto particular também, via inbox depois. Não deixe de clicar lá e adicionar os dois, a gente vai manter essa live salva aí, mestre, 24 horas. Isso. Uhum. Então, um beijo, abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.